E a Ritmocall oferece mais um episódio do Ritmocast. E dessa vez, fechando o ciclo, né, com o último dos fundadores da Ritmocall participando do nosso podcast, o podcast do Vale da Cardiologia do Vale do São Francisco. E nada mais adequado do que conversar hoje sobre dor no peito, porque Dr. Lucas Benevides é hemodinamicista. Ele trata de artéria entupida no coração. Esse é o homem que, quando eu preciso de um paciente que está com as artérias do coração entupidas, ele que cuida dos meus pacientes quando eu estou precisando desse tipo de atendimento. E aí, doutor Lucas? Que honra, né, estar aqui. E nesse terceiro episódio, né, que a gente está trazendo com esse tema tão importante, né, tão recorrente na nossa prática diária, dor no peito, dor torácica, falando de uma forma científica, né, mas a dor no peito é uma das principais queixas que a gente tem, não só no ambiente de consultório, como também no ambiente de emergência. Estima-se hoje que a dor no peito ela representa mais de 1 a 2% do número de queixas na emergência e no consultório. Então, você vê como esse tema é importante, né, doutor Samuel? Exatamente. No meu dia a dia, né, praticamente um terço dos pacientes chegam queixando-se de dor no peito, né? Usualmente, não é uma causa grave, né? Mas a gente costuma se preocupar um pouco mais quando a dor no peito acompanha um paciente que já tem muita comorbidade. Exato. Assim, a dor no peito, você tem que separar ela em dois aspectos principais. A dor cardíaca e a dor não cardíaca. Né? A dor cardíaca você tem que excluir porque ela é mais grave, é aquela que mais mata. A principal causa de dor no peito relacionada ao coração é o infarto. Né? O infarto é o mais temido, é o mais grave, é o primeiro que você tem que excluir. Né? É o primeiro que você tem que tratar, reconhecer, né? Inicialmente, e depois excluir ou tratar. A dor não cardíaca, que é a mais comum que a gente utiliza, ela é a menos grave. Digamos, menos grave entre aspas, né? Porque tem outras condições fora do coração que também se tornam graves, como embolia pulmonar, como a dissecção de aorta, né? O rasgo na aorta, né? A aorta sendo rasgada, que trazem a mesma repercussão de gravidade em relação ao infarto e a gente tem que prontamente reconhecer. Então, são condições um pouco mais raras, mas que precisam ser excluídas, né, na hora que a gente está investigando dor no peito. Eu costumo dizer para meus pacientes que ficam muito preocupados, geralmente chegam com muito medo de ter um problema sério no coração, que antes do coração tem pele, tem osso, tem cartilagem, tem pulmão, tem esôfago, tem um mediastino inteiro e também Exato. Tem o coração. Perfeito. Então tem muita coisa para doer, além do coração, certo? E tento passar a maior segurança possível do que, caso haja qualquer problema no coração, a gente é capaz de resolver, né? E resolver de forma com excelência, né? Porque hoje, na Ritmocall, temos uma equipe que é capaz de abraçar e resolver qualquer problema do coração. Desde o infarto até grandes arritmias, né? Problemas de infecções cardíacas. A nossa equipe é extremamente capacitada para resolver os problemas e a gente acaba compartilhando pacientes. Apesar de sermos todos cardiologistas, cada um tem uma especialização, uma subespecialização e somos capazes de trazer esse tratamento de forma rápida e resolutiva. Interessante isso que você falou, doutor Samuel, porque o paciente lá na Ritmocall, ele é acolhido desde a recepção e aí a gente consegue ter desde um eletrocardiograma até a indicação de um cateterismo. E a gente consegue resolver isso aí. A gente já tem isso no dia a dia, né? A gente tem isso, e não é um, não é dois, não é três pacientes, são vários pacientes que a gente consegue ter esse desfecho. Desde a gente identificar um sintoma como dor no peito, fazer um eletrocardiograma, identificar um infarto, uma pericardite, que é a inflamação na membrana que recobre o coração, fazer um ecocardiograma, digamos assim, e de repente indicá-lo para um cateterismo, seja de uma forma eletiva,
seja de uma forma de urgência. Então a gente consegue trazer essa linha de raciocínio, né? Essa linha de tratamento, essa curva de cuidado, de acolhimento do paciente desde o início. E aproveitando aqui que você falou em cateterismo, né, doutor Lucas? Eu gostaria de perguntar para você, né? Meus pacientes sempre ficam com medo quando eu sugiro fazer um cateterismo, quando eu acho necessário desentupir uma artéria do coração. O cateterismo é realmente um exame perigoso? Veja, Samuel, assim, hoje na literatura, o cateterismo ele gira em torno de 0,5% o número de complicações, seja locais, seja complicações sistêmicas, né? O cateterismo nada mais é do que um exame que a gente utiliza uma mangueira, digamos assim, né? Um catéter, que eu vou introduzir em uma das artérias, seja pelo braço, seja pela virilha, e eu vou chegar no coração e vou infundir contraste. Eu vou injetar contraste para identificar esse entupimento, esse possível entupimento que está causando esse infarto. Então, você necessariamente vai se perguntar, vai achar que isso aí pode trazer altos índices de complicações, seja locais, seja sistêmicos. Mas hoje, na literatura, a gente já sabe que isso aí é muito baixo, gira em torno de 0,5%, seja por infecção, seja por coágulo que acontece na região que a gente funciona, que a gente chega dentro da veia, da artéria, né? Então, tudo isso gira em torno de 0,5%. É muito baixo. O pessoal me questiona também, né? Eu, por ser hemodinamicista, por ser intervencionista, o pessoal me questiona se o cateterismo ele traz algum tipo de complicação, e justamente eu trago esse número, né? Porque isso aí, de uma certa forma, acalma. O paciente acalma a pessoa que vai ser submetida a esse tipo de procedimento. Certo. E o que a gente vê também, né? Pelo menos eu, vendo de fora, né? Vejo que existe hoje muita evolução nos materiais, né? Os stents são cada vez melhores, né? A forma de fazer o cateterismo, as novas técnicas de fazer o cateterismo tornam ele um exame cada vez mais seguro. É isso mesmo, doutor Lucas? A minha impressão está correta? Exato, perfeito. Você tocou num ponto perfeito, Samuel. A gente, cada vez mais, a ciência tem trazido evolução nesse sentido, né, da intervenção cardíaca. Hoje, por exemplo, a gente consegue filmar dentro de uma coronária, dentro de uma veia do coração. E a gente tem essa ferramenta hoje nos hospitais aqui da região, e a gente consegue ter esse tipo de abordagem de uma forma muito mais fácil, muito mais coerente, muito mais promissora, para evitar qualquer tipo de complicação, de qualquer tipo de situação que traga para o paciente desconforto ou até mesmo... Entendi. E, rapaz, eu gostaria de ilustrar, e que você ilustrasse umas imagens aí de um exame, de um cateterismo que você tenha feito aí. Você, por um acaso, trouxe algum? Perfeito. Eu trouxe uma imagem de um paciente que a gente teve aqui no hospital da região, que ele teve um infarto, um paciente relativamente jovem, né? Um paciente que a gente conseguiu abordar a tempo. A gente tem aí um paciente que ele tinha uma artéria, né, uma coronária completamente entupida. Se você perceber aqui, essa artéria, como eu disse, a gente tem um exame que entra por uma artéria, seja no braço, seja na virilha, e consegue alcançar o coração. E aqui a gente consegue injetar contraste para avaliar o entupimento. E olha aqui, isso aqui era para ter, isso aqui é o coração, né? Obviamente batendo. Olha aí, a gente está vendo o coração batendo. Eu estou repetindo aqui só para a gente ter a noção. É um coração batendo. E aí, isso aqui era para continuar. Você vai ver que ao fim do procedimento, isso aqui vai continuar. E aí esse paciente chegou num evento de um infarto, após uma dor no peito, uma dor torácica, teve esse infarto, e a gente está aí abordando, a gente está fazendo uma angioplastia, né? A gente está liberando primeiro um balão para essa coronária abrir, né? Digamos assim. Olha aí a coronária abrindo. Você vê o fluxo do coração retornando, né? Retornando ao normal. A gente tem aqui um suporte todo, aquele material que você falou, né? Com fio guia, com stent. Olha aqui o stent sendo aberto e a lesão sendo recuperada. O fluxo. O stent é uma prótese que a gente coloca, digamos,
para desentupir a artéria, né? O coágulo Isso. que causou, né? O pessoal aqui no Nordeste chama de mola. De mola, exato. De mola. E olha aí, é uma coronária que a gente tinha, né? Uma tubulação que a gente tinha praticamente entupida. E no final a gente tem, olha como é esse vaso. Isso aqui é uma coisa... Totalmente aberto, né? Que resultado fantástico. Lucas, aí você salvou a vida desse rapaz, né? É uma situação grave, né? Uma situação que a gente traria. Isso aqui é o risco de morte súbita, né? Que a gente traz com o infarto, é muito grande. A principal causa de morte súbita é infarto. Dor no peito, como eu falei, só repetindo, só trazendo, né? Só complementando, a gente tem que... A primeira coisa é destrinchar entre não cardíaca e cardíaca. A cardíaca, a principal que a gente tem que trazer é o infarto. E o infarto é justamente isso aí que a gente acabou de ver. Um entupimento, uma coronária entupida por conta de uma placa que rompeu, uma placa de gordura que rompeu, formou um coágulo e aí o coração começou a sofrer. Esse coração ele pode sofrer arritmia, ele pode partir, ele pode romper, enfim, causar a morte do paciente, a morte súbita. Muitas vezes o pessoal confunde, né? Dizer, teve um infarto e morreu. Todo mundo que tem morte súbita é por conta de infarto? Não. Aconteceu até recente, né? Ontem, no caso, uma situação na mídia, trouxeram, né? A situação de um cantor que teve uma morte súbita. Pedro Henrique, né? Exato, cantor gospel. exato. Eu vi as cenas, né? Foi amplamente divulgado aí, difundido nas redes sociais. E aí, você chegou a ver as imagens lá? Eu cheguei a ver, assim, pelo que a gente conhece, pelo que a gente tem em conhecimento, né, no dia a dia, na nossa rotina, não é característico de infarto essa condição que ele se estabelece. De nada apagar, digamos assim, desligou o disjuntor. Exato, né? Ele estava lá cantando, né, com os braços erguidos e de repente desligou, né? Assim, usualmente o infarto, ele tem pródromo, né? Em algumas situações em que ele abre com uma arritmia grave, pode acontecer dele ser desse tipo liga-desliga, né? Então a pessoa tá acordada e de repente perde o nível de consciência. Mas nesses casos, né, em pacientes jovens principalmente, a gente tende a pensar mais em condições centrais, né? Talvez um aneurisma, exato, né, exato, que rompeu, né? Ele poderia ser hipertenso, ter alguma outra coisa que também aumenta o risco de outras doenças e de outras causas de morte súbita, né? Exato. A gente tem que deixar claro, né, na verdade, que a morte súbita ela pode ser causada por diversas situações, né? Não só cardíaca, como também neurológica, como pulmonar, né? Mas a cardíaca, como eu falo e reforço e ratifico, é a principal, que a gente tem, que é a mais grave, é a mais comum, que causa dor no peito. O infarto que causa dor no peito é o mais comum, então a gente tem que sempre excluir primeiro. A gente sempre tem que buscar e dar o tratamento pronto, rápido. Exatamente, e né? O mais célere possível. E assim, a gente precisa de médicos experientes no pronto-socorro para reconhecer infarto e para reconhecer outras condições graves com relação à dor torácica, né? Então, o infarto das dores torácicas costuma ser uma das condições mais graves e mais comuns. Mas aí a gente tem também dissecção de aorta, que é relativamente comum. De vez em quando a gente encontra uma ou outra. E aí a diferenciação entre infarto e dissecção de aorta é muito importante, porque o tratamento de um compete com o outro, né? E às vezes você fazer o tratamento do infarto com a dissecção de aorta pode ser muito deletério. E aí temos outros, né? Como você falou, o tromboembolismo pulmonar, um pneumotórax, uma ruptura de esôfago, são todas causas graves de dor torácica. Mas, mais uma vez, dor torácica, dor no peito, mais comum não é que seja uma doença grave, mas a gente precisa sempre tirar a doença grave de campo, tirar ela da jogada, para ter um pouco mais de tranquilidade na hora de tratar o paciente. E se vier uma causa grave, estar preparado para isso, né? Com certeza, com certeza. Como a gente conversa, né? A maioria dos nossos pacientes com dor no peito, a gente exclui a dor no peito cardíaca.
A dor torácica cardíaca, de origem cardíaca. A maioria das vezes, ainda mais pós-pandemia, né? Pós-Covid, digamos assim, pós-Covid, pós aquela fase mais extrema que a gente teve, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas sentem muita dor no peito, de origem psicogênica. E a maioria das vezes que a gente faz todo um rastreio, a gente faz ecocardiograma, faz eletrocardiograma, faz teste de esteira, que vocês comentaram no episódio pregresso, a gente não encontra nada. E muitas vezes iniciamos uma medicação antidepressiva, uma medicação ansiolítica e resolve o problema da pessoa. Exatamente. Foi discutido aqui no episódio anterior também a questão da hipertensão. A hipertensão também, do jaleco branco, é uma situação extremamente comum que a gente encontra no nosso consultório, né? Semelhante à dor no peito, que pós-pandemia deu aquele estouro, aquele boom, aquela situação. O nosso papel no consultório, às vezes, passa por um pouco de psicologia, né? Para tentar acalmar a pessoa que está sentindo uma dor, achando que é uma coisa grave, né? Hoje... então, a gente precisa sempre Exato. Ter muito tato, né? E muito cuidado na hora de abordar o assunto. Hoje eu tive uma situação semelhante. A paciente apenas queria ter uma conversa com o médico, né? Para resolver. Ela vinha sentindo a dor no peito, mas só pela conversa que ela teve comigo, e claro, realizou um eletrocardiograma, o eletrocardiograma estava normal, a pressão estava normal, e aí, pela simples conversa, ela se sentiu melhor, ela se sentiu mais segura, se sentiu mais acolhida, e claro, saiu do consultório mais confiante em relação ao que ela vinha sentindo, né? A dor no peito, que ela vinha relatando. Perfeito, perfeito. E com relação a perguntas, né, comuns que os pacientes costumam fazer, eu pedi hoje que algumas pessoas fizessem algumas perguntas. Maravilha. Né? E aí eu vou dar uma olhadinha aqui no que foi que chegou pra gente tentar responder alguns dos nossos seguidores lá no Instagram. Tem uma pergunta aqui do Netinho Florencio, né? Infartos sempre foram comuns em mais jovens ou as novas gerações estão adoecendo mais cedo? E aí, doutor? Os infartos, na verdade, acontecem em pessoas mais idosas. Eles costumam ser mais graves em pessoas mais jovens. Por quê? Porque pessoas mais jovens não têm tempo de formar uma rede, digamos assim, que a gente chama rede de colaterais, uma rede alternativa para drenar aquele entupimento, né, que aconteceu no infarto. E aí, consequentemente, eles não têm um suprimento adequado para daí conseguir sobreviver. Já diferentemente dos idosos que estão submetidos ali a infartos, pequenos infartos, que conseguem ser, digamos assim, desviados, né? Eles conseguem formar redes de colaterais e daí ter um infarto menos grave. Mas com certeza o infarto ele é mais comum nos pacientes mais idosos, né? Acontece isso nos pacientes mais idosos. Mas isso aí, Samuel, é uma coisa que a gente traz, que a prevenção sempre é a melhor solução. Né? A gente tem descoberto isso porque os exames têm evoluído, a medicina tem evoluído e os tratamentos têm evoluído. Então, obviamente, a gente vai ter pacientes mais jovens infartando, vai ter pacientes mais jovens indo para o nosso consultório, indo para o cateterismo, sendo submetidos à angioplastia. Enfim. Isso, né? E estilo de vida, né? Hábitos de vida importam muito. Então, demais. O tabagismo é uma coisa que influencia demais. Eu vejo alguns dos meus pacientes chegando jovens aí, com 30 e poucos anos, no máximo 40, com uma só coronária entupida, né? Você tocou num ponto extremamente importante, porque, assim, como o tabagismo é uma dos fatores de riscos modificáveis mais impactantes que a gente tem, na minha opinião, na cardiologia, sobretudo em relação ao infarto. O tabagismo, a nicotina e as demais substâncias que tem no cigarro, ela exibe uma lesão direta na coronária, né? Naquelas camadas que a gente tem das veias, das coronárias, das artérias do coração. E, consequentemente, isso aqui serve
como substrato, como um princípio para formar uma placa de gordura, uma placa de ateroma e, consequentemente, aquilo ali romper. Então, o tabagismo, ele tem eu costumo dizer que é o fator de risco modificável mais importante nos nossos pacientes. Não só a questão do infarto, como também na hipertensão, né? Uma perda de peso. E também o uso do arrebite, da cocaína, que tem também lesão direta no endotélio, né? Lesão direta no aparelho da coronária, da artéria do coração, que lesiona, faz uma inflamação e, consequentemente, faz aquela placa que pode romper e, consequentemente, trazer o infarto, que é apenas a ponta do iceberg. E temos aqui mais uma pergunta, doutor Lucas, também sobre infarto. A Joana Carolina pergunta: a minha avó teve um infarto e só sentiu falta de ar. Como que isso é possível? Se infarto geralmente tem dor no peito. Pois é interessante, interessantíssimo, é até intrigante esse tipo de pergunta, porque o pessoal muitas vezes diz, infarto não dói, infarto não costuma doer, dizem que o coração não dói. De fato, a maioria dos infartos, eles doem. Só que existem alguns grupos de pacientes, né, de pessoas que exibem o que a gente chama cientificamente de equivalente anginoso. Equivalente anginoso são aqueles infartos, digamos assim, subclínicos, que ele vai sentir uma falta de fôlego, que ele vai sentir uma tontura, que ele vai sentir um fôlego mais curto, né? E esse grupo, principalmente mulheres, idosos, pacientes diabéticos, pacientes transplantados, pacientes renais, são pacientes que podem ter esse tipo de manifestação, né, que é o chamado equivalente anginoso, e que está se manifestando como infarto. Isso. E às vezes passa desapercebido, né? Eu tenho alguns pacientes que eu acabei detectando que eles tiveram um infarto, né? E o relato que eles trouxeram para mim: não, doutor, eu passei mal, fiquei com vontade de vomitar, fiquei suando frio, mas aí eu tomei um remédio para passar, para melhorar o vômito, fui dormir, no outro dia ainda estava mal, mas depois eu fui melhorando, só que eu notei que depois disso meu fôlego ficou curto, eu não conseguia mais fazer a mesma coisa. Na verdade, o que aconteceu foi um infarto. E, como você disse, tem um grupo de risco, né? Era uma paciente idosa e diabética, enfim. É uma pegadinha, né? Uma pegadinha do mal. Exato. Que traz esses pacientes, infelizmente. A ciência tem diversas explicações, né? Nada de robusto, nada que traga um respaldo científico, mas a gente sabe que esse grupo, eles têm podem ter esse tipo de manifestação. E tem mais uma pergunta aqui, essa aqui é para descontrair. Primeiro, o nome do cara é Valdo Vasco, 61. Vixe. E ele diz quase cai. Olha só, o quase cai, né? Mas ele diz assim: meu tio teve um infarto assistindo o jogo do Flamengo. Ser flamenguista dá infarto? E aí, doutor Lucas? Mas isso tem um viés, sabe? Ultimamente, pelo que o Flamengo que eu tenho visto, né? O Flamengo tem demonstrado, eu acho que não, né? Porque o Flamengo vem bem, mas, enfim. Só se você for diabético, hipertenso e fumar muito. E demais. Flamenguista, aí dá problema. Exato. Não sei se isso, de repente, pode trazer um fator de risco, mas... pois é, Valdo Vasco, né? Pelo jeito, ser vascaíno não dá infarto, porque na situação que o Vasco tá, e você ainda tá vivo aí, perguntando abobrinha... Fica aí. Complicado. Certo, aí mais uma... Essa aqui perguntou do cantor Pedro Araújo, a gente já falou Pedro um Henrique, pouquinho. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro né? Henrique. Ele falou Pedro Araújo aqui, mas é Pedro Henrique. Uhum. Foi o João Cosme. João Cosme 98, né? A gente já respondeu um pouquinho antes. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem o Araújo Amorim. Ele diz que às vezes sente dores no peito esquerdo. Já foi ao cardiologista. Fez todos os exames e não dá nada. Fica irritado. E aí, né? Pois é. Isso é comum, isso não é dele, não. Isso é muito comum a gente pegar esse tipo de coisa, esse tipo de situação em que o paciente sente a dor no peito, vai ao cardiologista, vai a diversos especialistas, né? E não descobre nada. A gente passa uma série de exames. Doutor, eu quero uma ressonância cardíaca, né?
E às vezes a gente Uhum. até acaba, né? Isso, claro. Isso é uma porção extremamente ínfima de pacientes, né? Mas acaba não descobrindo nada. E muitas vezes cai naquele diagnóstico que eu comentei contigo. O diagnóstico de doença psicogênica, de doença no peito, de dor no peito psicogênica. É comum, é muito comum, tem sido cada vez mais comum. E para fechar, existem mini infartos? Samuel, isso é uma pergunta que nem a ciência ainda conseguiu responder, mas existe uma situação que a gente não consegue ver. Que no cateterismo, por exemplo, a gente só consegue visualizar as principais coronárias, né? As principais artérias do coração. A gente não consegue visualizar o que a gente chama de microcirculação, que são aqueles ramículos, aquelas pequenas redes que podem, claro, ocluir, né? Podem fechar, podem entupir com gordura, com coágulo, e o paciente de fato apresentar dor, apresentar infarto, e a gente só apenas descobrir por exames mais detalhados, exames mais específicos, né? Mas é uma condição que ainda está cada vez mais em estudo, a gente ainda não estabeleceu, a gente já conhece, mas a gente não tem ainda um respaldo científico para falar em microinfarto de forma, digamos assim, robusta, de forma respaldada cientificamente. Legal, cara. Assim, gostei muito das perguntas, né? Inclusive algumas perguntas bem descontraídas aí. E no intuito aqui de informar mesmo a população, eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor Lucas. Tem algum tipo de dor que eu digo, essa dor aqui vem do coração ou não? Não existe essa dor? Assim, tem a dor bem característica. Tem aquela dor que a gente chama dor tipo A, que a gente chama dor definitivamente anginosa. Definitivamente vem do coração. Então, aquela dor, porque o diagnóstico do infarto, o diagnóstico de dor no peito relacionado a infarto é clínico. A gente sabe disso, a gente aprende isso desde a faculdade. Existe. Então, aquele tipo de dor em que você tem o aperto no peito, né, no peito esquerdo, em que você leva a mão ao peito esquerdo e ela pode irradiar, ela pode correr para a mandíbula ou então para o braço esquerdo. Ela vai durando 20 a 30 minutos, pode passar disso aí, está relacionado à emoção, a esforço físico, né? Está relacionado a outros sintomas, como vômitos, como liberação de esfíncteres, né? A pessoa pode urinar, pode defecar, a pessoa pode desmaiar. Então essa dor, ela é uma dor que a gente chama tipo A, uma dor que a gente tem que considerar uma dor no peito que é cardíaca, que é relacionada ao infarto. Essa dor que a gente tem que se preocupar, né? Muitas vezes o pessoal vem com a dor, tô com a dor no peito direito, tô com a dor que vai para o membro inferior, vai para a perna, a dor vai para o cabelo. Então, assim, são dores que a gente não tem respaldo para dizer que isso vem do coração, que isso é, de fato, uma dor cardíaca. E precisa de uma investigação mais aprofundada. Com certeza. Né? E para jogar lenha na fogueira, é possível... Doutor Samuel hoje tá demais. Eu quero esquentar um negócio aqui. É possível a pessoa ter doença coronariana, ter veia parcialmente, ter artéria coronária parcialmente entupida e o eletrocardiograma ser normal? Perfeito. Com certeza. A maioria das vezes, quer dizer, não é a maioria das vezes, mas uma grande parte das vezes, a gente pode ter dor no peito cardíaca, dor no peito relacionada ao coração, relacionada a infarto e o eletrocardiograma ser normal. Aí é que vem a avaliação do médico, né, que está no pronto-socorro, que está na linha de frente, para delimitar esse paciente, investigar esse paciente, né, dosar exames e, claro, traçar um perfil de risco mais grave, né, perfil de risco adequado para daí dar o segmento para a investigação adicional do eletrocardiograma dele, né, que está normal, e trazer
também esse diagnóstico que é muitas vezes desafiador. É difícil, não só para os médicos que estão na linha de frente, como também para os especialistas, como os médicos cardiologistas, né? E aí entra a questão dos marcadores, né? Que a gente sempre discute, que a gente sempre traz. O pessoal fala muito em troponina. Chega lá, minha troponina veio isso, veio aquilo e tal. É uma coisa polêmica. E com relação a isso, eu lembro de um caso muito emblemático, né? Eu de plantão na UTI da Unimed. E aí chegou um rapaz, né? Com alto risco cardiovascular. Ele era diabético, era hipertenso, fumava. Tinha em torno de 50 anos. Não era idoso ainda, era um adulto, né? E aí ele chegou com a dor tipicamente anginosa, uma angina tipo A, eletro normal, troponina não alterou. E aí eu indiquei o cateterismo mesmo assim, certo? Houve um pouco de resistência ainda de alguns colegas não cardiologistas, mas aí a gente acabou definindo pelo cateterismo e acabou que o paciente era multiarterial. Foi operado no dia seguinte, né? Ele fez uma revascularização completa. Eu lembro desse caso, né? Emblemático. Eu lembro desse caso. Esse caso a gente teve aí, foi no hospital da região aí. Eu lembro desse caso. Inclusive, exames normais, né? Acho que foi você que fez o cateterismo. Fiz esse cateterismo. O paciente ele era multiarterial, a gente acabou acionando a equipe da cirurgia, né? E o paciente, de fato, tinha uma dor, o paciente não alterou nenhum tipo de troponina, né? Exato, né? Ele foi uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, uma angina instável, de fato, não altera troponinas, né? Não altera marcadores de necrose. E você vê a gravidade, ele acabou tendo que abrir o peito no meio, né? E a definição foi clínica, na conversa. Exatamente. O cateterismo foi definido na conversa, não teve eletro, não teve exame de sangue, foi só a experiência, né? Perfeito. Maravilha. Bom, eu acredito que a gente discutiu bastante aqui sobre dor no peito, deu para esclarecer bastante a nossa audiência sobre quanto se preocupar, a importância de estar sempre em dia com um check-up cardíaco, sem porque dúvida, algumas vezes não é possível identificar a doença antes dela estar grave, se a pessoa não faz um acompanhamento regular junto ao cardiologista. É um clichê que a gente sempre traz, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. A gente tem isso não só na cardiologia, principalmente na cardiologia, mas em todas as especialidades. E a dor no peito, eu digo isso com toda certeza. É sempre melhor você prevenir, você diagnosticar, do que você remediar. Porque quando você diagnostica uma doença grave relacionada à dor no peito, como infarto, como dissecção aorta, né? O rasgo na aorta. Isso aí é muito mais deletério, muito mais mórbido do que você simplesmente não investigar. Então, é fundamental você sempre prevenir, trazer a prevenção do que a medicação. Ok? E como a gente previne, Lucas? Conta aí pro pessoal. Primeiro, a Ritmo-Cor está com todo o aparato para receber os nossos pacientes, acolher desde a recepção, dos nossos profissionais de frente até os nossos cardiologistas, os nossos colaboradores, e com diversos tipos de exames, como eletrocardiograma, mapa, ecocardiograma, teste ergométrico, polissonografia, né? E que a gente consegue trazer essa prevenção de uma forma não só hábil, né? Não só rápida, como também de uma forma completa, né? Olha a quantidade, olha a gama de exames que a gente tem em um só lugar, né? A quantidade de profissionais que a gente tem em um só lugar. Então, eu acho que a prevenção lá na clínica vai sempre trazer a melhor solução. Isso, e a Ritmo-Cor, né, tá bem à frente, né, do tempo das coisas que acontecem aqui na região, porque a gente ajuda a população, né, com informação de qualidade, né, para que as pessoas de fato consigam prevenir, ter uma doença mais grave no futuro, para que elas consigam
ter uma vida plena, livre de doença e mais longeva, uma vida de qualidade, tanto fazendo os exames de prevenção na Ritmo-Cor, quanto pela a divulgação de informações importantes, de qualidade, Exato. baseadas em dados científicos que o Ritmocast começou a fazer aqui na região, né? Sinto-me muito orgulhoso, né, de fazer parte desse grupo de cardiologistas pioneiros na região. Com certeza. Trazer isso, né, a informação pro pessoal através da Ritmocast é fundamental. Eu achei fantástica essa ideia. Eu acho que é o nosso 4º episódio, né? E aí, assim, não só com informação, como também drenando, né, digamos assim, a saúde da região para trazer da melhor forma possível o segmento adequado. A gente promove muito acesso a quem antes não tinha acesso. Exato. A uma cardiologia de qualidade, né? Exatamente. E assim, vocês todos são caras fantásticos e juntos a gente consegue de fato promover saúde, trazer informação e esticar a vida da população com qualidade. A Né? gente Então, consegue se entender, né? A gente consegue ter um diálogo, né? Um diálogo muito bom entre os demais profissionais, entre as demais clínicas, né? Entre os demais hospitais. E aí a gente acaba conseguindo melhorar, promover a saúde do coração dos nossos pacientes aí do Vale do São Francisco. Maravilha, meu amigo. Eu acho que esse episódio foi fantástico, né? E eu gostaria aí que quem assistiu e tem uma pessoa que ama muito, compartilha com ela o episódio. Talvez a informação que a gente trouxe Melhora aqui, a dor no peito. Exato. Melhora a dor no peito. Ou então o faça levar a investigar e se livre de um infarto, se livre de uma doença maior, né? Então lembrar que durante a nossa investigação lá, a gente não encontra somente problemas relacionados ao coração. Por quê? A doença cardíaca, a doença coronariana, faz parte de um espectro da doença cardiovascular. E a doença cardiovascular, quando ela dá no coração, ela faz infarto. Quando ela dá na cabeça, ela faz AVC. Quando ela dá na perna, ela faz uma DAOP. Quando ela dá no rim, ela dá uma insuficiência renal. E a gente acaba diagnosticando e tratando precocemente todas essas doenças. Quando compete a um profissional da neurologia, a gente encaminha para um neurologista de nossa confiança. Assim quando compete a um nefrologista, a gente encaminha para um nefrologista de nossa confiança. Então, na nossa equipe, a gente tem endocrinologistas, né? A gente tem nutricionistas, temos psicólogos, a Ritmo-Cor é de fato completa, acupunturista, né? A gente consegue englobar a saúde inteira da população. E de forma que doença cardiovascular é a principal causa de morte no planeta. E eu tenho certeza que esses 3 anos de existência na Ritmo-Cor já impactou a vida de milhares de pessoas no Vale do São Francisco. Com certeza, Samuel. Você trouxe um dado aí fantástico. Eu acho que a gente tem trazido muito benefício para a população do Vale do São Francisco, que a gente não se concentra apenas em Petrolina e Juazeiro, né? A gente tem um raio aí de 300 quilômetros que a gente abrange Casa Nova, Remanso, Lagoa Grande, Afrânio, né? Então, assim, eu já atendi uma pessoa que vinha em ponte aérea, né? Infartou no avião. Estava indo para Jericoacoara, a pessoa teve um infarto no avião, desceu de emergência por aqui, atendido inclusive lá na Promata, e eu prestei assistência, né, junto à Ritmo-Cor a esse paciente, né? E assim, a Ritmo-Cor também tem uma presença importante na internet, né? A gente tem muita avaliação positiva, graças a Deus, e isso acaba abrangendo muito a nossa visualização na região. Pessoas que vêm de fora, que não conhecem ainda a região, acabam chegando na Ritmo-Cor por boa informação, né? Não se concentra só em Juazeiro, né? Não se concentra, a gente atende gente Petrolina e as demais regiões. Então, assim, tem sido muito promissor a nossa abordagem aqui. E, enfim, trago aqui para vocês
esse episódio aqui que foi maravilhoso, sobre um tema muito importante. Dor no peito é uma coisa muito frequente, muito comum e que pode trazer diagnósticos muito graves. Maravilha, meu amigo Lucas. E vamos encerrar o episódio de hoje, né? Apesar de ainda ter muito o que a gente conversar aqui, demais, já estourou um pouquinho o nosso tempo, porque o assunto estava interessante, as perguntas foram muito boas e descontraídas. E eu só quero deixar uma mensagem, né? Gostou do conteúdo? Se inscreve, dá um like. Dá like aí dá like no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha nos cortes, encaminha os cortes que a gente vai fazer hoje para a pessoa que você ama, uma pessoa que você quer que viva muito, manda para ela os cortes. Eu vou mandar os cortes pro Valdo Vasco, né? Porque eu não quero que ele morra, eu quero que o Valdo Vasco viva muito, apesar dele ter essa opinião a respeito do Flamengo, né? E Valdo, manda pros flamenguistas, cara. Manda pros flamenguistas. Valeu? Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço.